Você está com receio dos riscos fiscais? Eu sou o Vitor Mello, especialista de investimento, e vou te contar como não se preocupar com eles em 2023. Os riscos fiscais são possibilidades de ocorrência de eventos que podem afetar as contas públicas, comprometendo o alcance do resultado fiscal estabelecido como meta. Ou seja, se o governo não conseguir cumprir o seu planejamento financeiro, é possível que ele não atenda algumas obrigações fiscais, gerando um aumento da dívida pública. Isso acontece quando a receita não é suficiente para cobrir seus gastos e cria um cenário de déficit público, podendo causar uma intensa crise financeira, quando não administrado de forma certa. O risco funciona como uma espécie de indicador para os investidores. Então, um país ter risco fiscal elevado significa que ele pode não ter um ambiente mais seguro para um novo investimento. Claro que isso depende de uma série de fatores. O mais comum deles é o aumento da despesa pública, alinhado com uma baixa atratividade dos novos recursos. Assim, o mercado indica um aumento no risco fiscal do país. Muito desse medo agora veio por conta do aumento do teto de gastos, com propostas que variam de 70 bilhões a mais de 200 bi. Os seus investimentos também podem estar em jogo com isso. Então, para evitar o pior, você pode agendar uma reunião com os nossos assessores. Com o mundo cada vez mais tecnológico, a Receita Federal também evoluiu e possui mais facilidade para fiscalizar, controlar e cobrar de forma mais efetiva as informações e irregularidades empresariais. Os principais riscos fiscais são não cumprimento de normas. É uma obrigação cumprir rigorosamente a legislação e manter a organização contábil do seu estabelecimento. Por exemplo, cumprir com seus pagamentos nos períodos previstos dos tributos federais, estaduais e municipais, que são cobrados pelo órgão competente. Sonegação de impostos é um dos crimes fiscais mais graves. Por mais que nem sempre essas faltas sejam intencionais, elas ocorrem por inconsistências. Por exemplo, alteração de livros e emissão de documentos fiscais adulterados, bem como ocultação de informações ou prestações falsas. Enquadramento empresarial incorreto. Bom, a escolha do regime tributário que vai definir a forma correta para o pagamento dos tributos obrigatórios. Então, se estiver enquadrado incorretamente, corre o risco de ser cobrado de maneira indevida e precisar desembolsar uma quantia maior do que a necessária. Há algumas formas de evitar os riscos fiscais, como elaborar um planejamento tributário para auxiliar na previsão e acompanhamento das finanças. Para eliminar as inconsistências, a padronização dos processos é uma boa escolha. Pode contar com um serviço especializado em contabilidade digital que dará muita mais confiabilidade nas informações e reduzirá os riscos de irregularidade. Se tratando do governo, há profissionais que estão atualizados sobre a legislação fiscal, para que seja evitado a regularização. Entrando mais nos assuntos sobre impactos de risco fiscal nas projeções para 2023, pode haver alterações significativas tanto na Selic quanto na taxa de câmbio. Isso porque essas são variáveis mais afetadas no curto prazo, pelo mercado ou por efeitos de medidas fiscais dos preços dos ativos. Ou seja, o aumento do risco país levaria a taxa de câmbio para patamares mais altos. Seguindo a lógica, dependendo do quanto afete a inflação, afeta também a taxa de juros. Por conta disso, poderá haver mudanças significativas nas estimativas do mercado. Vale lembrar que muito disso começou com a questão do aumento de teto de gastos. Entre as possíveis consequências, vários especialistas apontam uma maior pressão inflacionária, aumento do risco país e maior depreciação do câmbio. Quer saber mais sobre como investir de forma segura? Agende uma reunião com os nossos assessores. As incertezas em relação às finanças do Brasil são capazes de impactar todo o mercado financeiro, porque o setor privado também sofre com as indefinições e os empresários sentem-se inseguros em seu planejamento. A possibilidade de não pagamento das dívidas dificulta a negociação de empréstimos e financiamento. Portanto, não há a saída de capital estrangeiro do país. O cenário de alto risco fiscal pode influenciar a taxa básica de juros, a Selic. Quando o Banco Central eleva a taxa para conter a inflação, o acesso ao crédito fica mais caro e, consequentemente, o poder de compra da população diminui. Então, com o aumento dos juros, a renda fixa se torna mais atrativa do que a renda variável, fazendo com que haja uma migração de capital. A boa notícia é que a gente tem um ano inteiro pela frente. Conte com a Renova Invest para fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Afinal, quem renova não se preocupa com os riscos fiscais. Até o próximo vídeo.